Então, eram algumas crianças, né, da época da tia Noêmia, que participavam do grupo Pequenas Centelhas. Como a Noêmia falou, tinha o grupo dos maiores, que era o grupo Centelhas de Paz, e os menores, que era o grupo Pequenas Centelhas. E eles sempre faziam esse tipo de programação, né, cantavam jograis, né, então os pais sintam-se homenageados por esse grupo Pequenas Centelhas que cresceram, né, e hoje já são mães e pais também. Nós vamos agora, até essa época nós não tínhamos registro quase das atividades, né? Até pela dificuldade na época, né? Não é igual hoje que nós temos acesso fácil a uma máquina fotográfica, né? E tudo mais. Então, a partir dessa época nós temos alguns registros, né? Então agora nós vamos estar passando uma parte de um vídeo com fotos nas mais antigas que nós conseguimos, né? Nós vamos estar passando uma parte desse vídeo. Pode ser, Celso? Paz do Senhor, amém? Mais um dia de alegria, hein, Ezequiel? É muito gostoso isso aí. A gente começa
a entrar na máquina do Spielberg e viajar no tempo. E lembrar de tudo que a gente fez. E saber que Deus é tão bondoso. Se vocês analisarem pelas fotos e pelas crianças que estiveram aqui agora há pouco, a grande maioria mesmo deles estão aqui para a honra e glória do nome santo do Senhor nosso Deus. Deus tem sustentado a sua causa, Deus tem sustentado o seu povo. É isso que nos dá motivação para prosseguir. Porque aqui está uma galerinha que daqui uns dias vão estar dirigindo programas aqui e dando risada da gente. Então nós precisamos orar, irmãos, por essas crianças. Precisamos orar para que o diabo, ele, em momento algum, logre êxito de se aproveitar da inocência deles, da inocência dessa galerinha aí. Porque o diabo é sujo, mas o nosso Deus, ele age com poder e protege e guarda a todos como tem guardado a todos nós. Amém? Então que você, papai, se sinta homenageado por tudo que vai acontecer aqui, mas principalmente pela bênção de Deus na tua vida, porque você é responsável de tudo isso daí. Ensina o menino no caminho que deve andar e depois de muito não se desviará dele. Amém? E se hoje nós estamos aqui é porque os nossos pais leram a Bíblia junto conosco, sentaram no trilho do trem, comemos pão com banana muitos sábados, e eles sempre nos levaram ali, ó. Então nós louvamos e exaltamos o nome santo do Senhor. Que Deus seja louvado pela vida de cada um, né? E se nós fôssemos contar as histórias que vêm na nossa mente, a gente ia ficar aqui a noite inteira. Mas que o Ed só judiou o céu só judiava do Ed, isso eu lembro, tá? Se o Ed lembrar disso, você vai apanhar, Celso. Amém? E nos pediram para cantar como crianças. Então nós não estamos trajados, mas a gente vai cantar música de criança. Certo? Certo, criançada? Nem sei se vocês sabem essas músicas, mas a gente vai cantar. Amém? Vamos ficar em pé. Tem gente aqui que não sabe a música também. Tá? Mas nós vamos lá para a honra e glória do nome santo do Senhor nosso Deus. Quem lembra? Era uma vez um pastorzinho. Amém? Essa é antiga, né, Paula? Você lembra dela, Paula? Então ajuda aqui, ó, porque a Tânia não sabe. Vai. Vamos lá. Paula não sabe. Vai. Era uma vez um pastorzinho que se chamava Davi. Ele era tão pequenininho, mas confiava em Deus, cheio de ousadia, orando sempre a Deus. Foi enfrentar um dia o herói dos filisteus. Na funda uma pedra colou, gira e girou, girou, girou. Mais uma vez, mais outra vez, e o laço apertou e a pedra saiu e o gigante ao chão tombou. Parou? Foi ensaio, né? Quem é que relembrou? Os cordeirinhos, né? Ê, saudade. Mas era isso aí mesmo. Tem o gesto. Tem o gesto. Acompanha a Mara aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver ela, mas ela tá aqui. Acompanha a Mara aqui e vamos junto. Era uma vez um pastorzinho que se chamava Davi. Ele era tão pequenininho, mas confiava em Deus, cheio de ousadia, orando sempre a Deus. Foi enfrentar um dia o herói dos filisteus. Na funda uma pedra colocou e girou, girou, girou. Mais uma vez, mais outra vez, e o laço apertou e a pedra saiu e o gigante ao chão tombou.
E a outra era assim, ó. Pedro, Tiago, João, num barquinho. Pedro, Tiago e João, num barquinho. Pedro, Tiago e João, comigo, num barquinho, no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixes. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixes no mar da Galileia. Cristo veio andando sobre a areia. Assim, ó. Cristo veio andando sobre a areia. Cristo veio andando sobre a areia no mar da Galileia. Tiraram a rede bem cheia de peixinhos. Tiraram a rede bem cheia de peixinhos. Tiraram a rede bem cheia de peixinhos no mar da Galileia. Pedro ficou muito contente. Pedro ficou muito contente. Pedro ficou muito contente porque pegaram peixes. Porque pegaram peixes. Desculpa, Celso. Porque pegaram peixes. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E essa aqui é mais recente, né? O Hélio tá aí, não? Hã? Não tá aí, não? Então vamos lá. Essa aqui todo mundo conhece, né, criançada? Homenzinho torto. Então vamos lá. Numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Quem não tem reumatismo faz. Andava numa casa torta, um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus!
Glória a Deus. E essa alegria tem que estar na vida do crente. O crente não pode andar aí de cara feia para tudo quanto é lado, dando bronca para tudo quanto é lado. O crente tem que ser feliz. E eu digo uma coisa: se você tiver fé, Deus tira todas as dores aí e você não vai precisar usar gelol em casa. Amém? Vai, Lucimar. Os irmãos podem assentar-se. Crianças, só um pouquinho, podem assentar-se, segure as cópias, mas em silêncio, tá bom? Eles se empolgam, né? Depois no louvor agitado, é normal que eles fiquem mais agitados também. Como eu falei no domingo passado, durante todo esses 40 anos de história, né, da Igreja Adventista da Promessa aqui no Xaxim, os nossos pequenos, né, muitos não acompanharam, não sabem a história. Então nós, como coordenação do DJAP atual, nós fizemos então uma proposta para eles. Como os irmãos da nossa igreja já sabem, o DJAP está desenvolvendo uma gincana bíblica, e nessa gincana bíblica, o prêmio dessa gincana é a viagem para o Beto Carreiro. Então, a semana passada apresentou-se uma equipe, que elas pesquisaram, eles fizeram uma poesia, um grito de guerra, assim, que falasse dos 40 anos da nossa igreja aqui no Xaxim. E hoje é a equipe dos Juniores 2, né, que irá apresentar. Tudo certinho, Fábio? Então, da sala da Fabiana e da Edivânia. Eu peço os professores para que venham à frente, por favor. Essa é uma tarefa que eles têm que cumprir. Não tem... o Matheus está empolgado ali, porque a equipe dele também fez, né? Matheus, só um pouquinho, Matheus. Hoje é outra equipe. Então, assim, mais uma vez explicando aos pais, essa apresentação não tem pontuação, não vai ter avaliação, só vai pontuar porque cumpriu a tarefa, certo? Então não vai ter ninguém avaliando. Então, agora a equipe... Fábio, quer falar alguma coisa antes, Fábio? Não? Então, a turminha da professora Fabiana e da professora Edivânia, a turma dos Juniores 2, pode vir aqui à frente, por favor. Só um pouquinho, nós vamos repetir agora com os microfones, né? Porque não deu para escutar.
Eu não decorei. Cadê minha folhinha? Oi, oi. Somos valentes, servos do Senhor, completamos 40 anos com muito louvor. Somos geração eleita, unidos para vencer e ganhar ao favor. Uma igreja acolhedora que recebe a todos com alegria e amor. E a Pichatim, 40 anos, graças ao Senhor. E a Pichatim, 40 anos, graças ao Senhor. Obrigada. Podem voltar para os seus lugares. Crianças são assim mesmo, né? Quem dera nós tivéssemos essa energia, né? Essa hora do dia ainda, né? Agora, crianças, vamos voltar aos lugares em silêncio, tá? Que agora vai ser a hora de vocês estar homenageando aos seus papais, né? Juntamente com a Ruth. A Ruth nos ajuda nos ensaios, graças a Deus pela vida da Ruth. Ela tem sempre com muita alegria, com muita disposição. Me chama algumas horas lá, né, Ru? Né, com essa voz calma que ela tem, ontem ela até brincou, a Lu, por isso nós fizemos magistério juntas, né? E ela falou, por isso que eu abandonei o magistério, porque eu não consigo, né, ter um tom de voz mais elevado. Então, quando precisa ali, eu vou lá dar uma mãozinha. Mas graças a Deus, né, enquanto os irmãos estão cultuando, nós estamos lá também cultuando, né, no salão ali da igreja. E eles, por alguns sábados, eles ensaiaram juntamente com a Ruth. A Tânia, né, esteve ali alguns sábados também ajudando a Ruth, né? Então, graças a Deus, vem a Tânia aqui também. Está tirando foto? Né? Graças a Deus pela vida dessas duas irmãs. Então, a palavra agora com a Ruth.
Graças a Deus, irmãos, por essa geração que está aqui agora. Né? Graças a seus pais, aos seus avós, que começaram lá atrás, né? Há 40 anos atrás, hoje eles estão aqui. Nessa caminhada do DJAP, depois, quando começou ali, a partir do momento dos Centelhas de Paz, o DJAP começou a ser formado como departamento mesmo, né? Como departamento da igreja. E a partir daí, o departamento infantil começou a ter coordenador, ter professores, né? Ter as classes divididas por faixa etária. E eu tenho alguns nomes de alguns coordenadores. Obrigada, Mateus. Então, nós tivemos alguns coordenadores. Nós tivemos aqui na nossa igreja uma pessoa também que foi muito especial na vida das nossas crianças, né, nesses 40 anos, que foi a nossa irmã Maria Barbosa. A Maria Barbosa, ela era mãe da Andréia e da Eliane. Tem uma foto aí, Celso? Ali está a foto da Maria Barbosa. Então, é essa ali preto, né, a Maria. Do lado, eu não recordo, Tereza, irmã dela, e a Dercina, né, a mãe do Ed, né, do Cristiano, que também era irmã, né, da Maria. Né, ali embaixo, ali, algumas crianças. Então, a Maria, ela se dedicava muito nessa... Oi? Uhum. Então, essa era algumas crianças, né, do grupo Pequenas Centelhas que cantaram aqui. E eu tive o privilégio de, na época da Maria Barbosa, já estar, né, trabalhando no DJAP. E eu lembro, assim, das decorações que a Maria fazia com muito carinho nas salas, né? A sala dela era muito decorada. Eu lembro dos trabalhinhos que ela gostava muito de fazer com bastante capricho. Quem foi aluno dela lembra disso. Ela gostava muito de fazer trabalhinhos, né? Entregar bilhete para os seus alunos. Né? Então, foi uma época, assim, muito boa, né? E Deus tinha um propósito, né? Ela levou cedo, mas a Eliane e a Andréia estão aqui. Né, para a glória de Deus, estão aqui conosco. E depois, eu lembro que eu trabalhei uma época com o Osni, lembra, Osni, quando nós trabalhávamos juntos, né? Eu trabalhei, depois ficou vários anos eu como na diretoria do DJAP. Eu trabalhei junto com a Marlene, cadê a Marlene, está aí? Está ali a Marlene, fica em pé, Marlene, um pouquinho. Né, eu trabalhei junto com a Marlene, né, alguns anos, né, Marlene? Né, graças a Deus, né, pudemos desenvolver também o trabalho aqui no departamento infantil. Depois, a Andréia, a filha da Maria, né, assumiu a coordenação do DJAP, juntamente com a Mara. Né? Depois, a Andréia continuou juntamente com a Milka. Aquele retiro que nós tivemos ali, algumas fotos, né, do acampamento, era na época ali da Andréia, né, que o Gledson também ajudava, né, Gledson? Depois, a Andréia e a Milka. E depois começou, né, já faz um tempinho que eu estou na coordenação de DJAP, né? Então eu com a Cássia, cadê a Cássia? Acho que saiu um pouquinho, né? Eu junto com a Cássia, eu com a Fabiana, Fabi. E agora, né, no momento estamos eu, o Edson e a Leane. Ali a Leane. Fica em pé, Leane, tem bastante visitante, o Edson também, por favor. Né? Essa é a equipe atual. Então, o DJAP cresceu, né? Nós estamos assim, com mais de 100 matriculados no departamento infantil. Nós temos, né, nossa equipe, 26 professores. Né? E graças a Deus, nós desenvolvemos esse trabalho todos os sábados. Então, para os visitantes que estão aqui conosco, talvez não estejam entendendo, né, toda essa parte deles estarem aqui representando como se fossem crianças. Nós temos, assim, um grande prazer, né? Eu falo sempre para os meus companheiros de equipe que eu faço esse trabalho com muito amor, e Deus me conhece, Deus sabe da minha dedicação. Então, o que está dentro
das minhas possibilidades, né? Assim como de JAP nós estamos fazendo. E nós continuamos pedindo que os irmãos continuem orando, né, para que nós consigamos desenvolver esse trabalho todos os sábados. Às vezes os irmãos aqui dentro da igreja não têm dimensão do que acontece nas salas aqui do lado. Né? Eu tenho relato de professores assim, de salas que o Espírito Santo realmente esteve ali de forma maravilhosa nas salas. Né? Os adolescentes, as crianças que estão nas salas podem falar. Se nós tivéssemos oportunidade, de repente eles poderiam estar falando. Então, às vezes os irmãos estão aqui dentro, né, alheios, né, porque estão aqui fazendo parte do grupo da escola bíblica, e nós estamos nas salas, os professores, graças a Deus, nós estamos com uma equipe muito boa, muito dedicada. Os pais podem perceber, né, pelos trabalhos, pelas atividades que os seus filhos estão fazendo. Então, eu louvo muito a Deus, né, por esses professores que, juntamente com os pais, estão ensinando os seus filhos no caminho que devem andar. Para que quando eles forem velhos, quando eles envelhecerem, eles não venham a desviar. E queira Deus que essas crianças que estão aqui, que daqui a alguns anos nós vamos ver os vídeos, né, e vamos achar engraçados. Eu estava vendo ali a Amanda, né, outras crianças que são pequenininhas, que nos vídeos que nós vimos, estava ali a Cássia, estava ali a Mara, estava a Andréia, né, tudo pequenininho ali. Né, e se nós tivéssemos vídeo, né, Isabel? Né, eu, a Isabel, a Zi, né, tantas outras pessoas, o Ageu, né, outras pessoas que eram pequenininhos, né, e que agora estão aqui ainda. Então isso foi tudo trabalho dos seus pais. Por quê? Os filhos devem se espelhar nos pais. E se nós vermos, Deus, ele criou a paternidade com um propósito eterno. Ele não criou a paternidade sem um propósito. E esse propósito foi de revelar e representar a si mesmo. Né? Ele, assim, Deus, ele percebeu que pais terrenos eram semelhantes a ele. E decidiu-se, então, intitular-se pai. Então, olha a profundidade disso, né? Toda paternidade vem de Deus. Está em Efésios 3, 14 e 15. Depois vocês podem estar olhando. Então, cada pai humano é chamado para uma representação física diária de Deus a seus filhos. Então, quando uma criança olha para o seu pai terreno, ele deve ver as qualidades assim que ele veria, né, em Deus. Por exemplo, um provedor de amor, um protetor forte, um líder de verdade, uma autoridade respeitável, um amigo íntimo. Então, isso para os pais refletirem. Será que hoje, né, vocês como pais, se os seus filhos olharem para vocês como se estivessem olhando no espelho, eles iriam ver um provedor de amor, um protetor forte, um líder de verdade, uma autoridade respeitável, um amigo íntimo? Então, isso fica para que, né, nós, né, vocês pais, nós possamos refletirmos como que nós estamos sendo hoje. Às vezes, nós nos perguntamos assim, será que essa geração de hoje está vendo pais como nós antigamente, há 40 anos, nos víamos? Será que nós estamos vendo? Então fica para os pais um alerta, né? Vamos fazer com que os nossos filhos possam ver em nós exemplo diário de amor a Deus, exemplo diário de amor à igreja, que daqui 40 anos, quando nós, essa igreja, né, se Deus quiser, completar 80 anos, nós tenhamos pessoas que contem essa história também, né, que estejam ali, todos, né, está sendo igual o presbítero Osias, né, o tio Osias falou, está sendo emocionante, assim, eu, né, no sábado, assim, vendo, esses 2 sábados, a gente não consegue parar de chorar, né, Isabel? Né, a gente chora mesmo, porque tudo vem à memória, assim, tudo, né, quando os nossos pais nos traziam até a igreja, e não era fácil como é hoje, que nós entramos no carro e venhamos. Era difícil. Então, tudo isso
serve para que nós venha na nossa memória e que nós façamos de tudo, vocês pais, para que os seus filhos daqui 40 anos tenham uma história para contar também. Que a nossa igreja seja uma igreja forte, continue sendo uma igreja com uma história, com uma identidade. E isso vai depender de vocês, pais. Amém? Nós vamos ver agora, nós já estamos encerrando, tá? Nós vamos continuar vendo agora um vídeo da época já mais atual, né, até os dias de hoje. Pode soltar, Celso. Nós vamos estar passando um momento de um vídeo, de uma cantata que nós tivemos algum tempo atrás também,
Prontinho, Celso? Essa cantata foi em 2008. Não faz tanto tempo assim, mas eles já mudaram tanto, né? Eu quero convidar agora essa turminha. Quem fez parte dessa cantata, levante a mão. Então, venha aqui na frente agora, por favor. Quatro anos se passaram, né? E graças a Deus eles estão aqui. Mudaram um pouco? Hein, Rayane? Hein, Vinícius? Graças a Deus, irmãos, pela vida deles, né? Que Deus continue abençoando a vida de cada um, abençoando a vida dos seus pais, que se eles estão aqui, seus pais também estão. Então, graças a Deus pela vida de cada pai, que continua
ensinando o seu filho no caminho em que deve andar. E podem ter certeza que se vocês estão ensinando, quando eles envelhecerem, eles vão continuar nesses caminhos. Amém? Obrigado, meninos, adolescentes. Pode sentar. Eu não vou fazer eles cantarem, senão depois eles vão ficar muito bravos com a tia Lu. Neste momento, Celso, pode passar aquela outra foto também, sabe? Essa menininha, ela continua aqui conosco, graças a Deus. Era ela que estava ensaiando essas crianças em 2008. O Osni está falando que ela cresceu pouca coisa. Eu estou chamando a Mara. Cadê a Mara? Cadê a Mara? Está dando a palavra para a Mara neste momento. A Mara. Então, irmãos, é muito emocionante mesmo ver essas crianças. Essa foi uma das cantatas que a gente fez inúmeras, participando, depois conduzindo essas crianças, né? E assim é emocionante. Até eu tenho várias sobrinhas tortas aqui na igreja, né? Que hoje elas têm 21, 22 anos e só a tia Mara, né? E a Débora foi entregar o convite. Tia Mara. Ai, tia, eu não consigo te chamar de Mara, né? Então eu falei para elas, eu fico feliz e eu tenho orgulho disso, porque como a Lucimar falou, é uma palavra, é uma sementinha que a gente planta no coração deles que leva uma vida toda. Lá na frente pode se desviar, mas eles sempre vão lembrar da gente, certo? E essa foto que tinha ali é um festival que teve da Rumap Sul, e na categoria infantil eu ganhei em primeiro lugar. Então, eu quero convidar o meu irmão, que foi o compositor da música, letra e música, e eu vou tentar cantar. Mas assim, a letra da música não é para vocês ir, porque eu não cresci, né? Só na idade. Então eu vou cantar essa música, que assim, muitos irmãos lembram dessa canção, porque eu cantava aqui na igreja também, não só essa, cantava outras músicas, e também não era só eu que cantava. A Paula, a Cássia, quando ela não chorava, ela cantava, fazendo solo, né? E o Ed e a Andréia uma vez tentaram fazer um dueto, mas por culpa do Ed Carlos, eles não conseguiram terminar a música, porque eles começaram a rir e foram sentar. Como diz o pastor Amador ontem, eu também vou contar que uma vez no jogral a Cássia esqueceu a parte dela e saiu correndo para fora da igreja por trás, e a Paula uma vez foi pela frente. Então, gente, olha, eu queria dizer para o Cátio, o Rodrigo, o Vaguinho, que é só hoje. Não, os meninos que estão começando na guitarra hoje, não chone no Osni, tá? Sou tão pequenina da minha idade, Senhor, mas recebo força para crescer e ser vencedora. Sempre com meu pensamento em Ti eu quero crescer. O meu coração é tão fraco, contigo eu quero viver. A minha mamãe é tão boa e amo o papai também. Mas quero antes de tudo
amar a Ti também. Sempre com meu pensamento em Ti eu quero crescer. O meu coração é tão fraco, contigo eu quero viver. Sou tão pequenina na minha idade, Senhor, mas recebo força para crescer e ser vencedora. Sempre com meu pensamento em Ti eu quero crescer. O meu coração é tão fraco, contigo eu quero viver. A minha mamãe é tão boa e amo o papai também. Mas quero antes de tudo amar a Ti também. Sempre com meu pensamento em Ti eu quero crescer. O meu coração é tão fraco, contigo eu quero viver. Contigo eu quero viver. Contigo eu quero viver. Amém. Graças a Deus pela vida da Mara, né? Que continua até hoje com o seu dom de cantar. Quando nós ensaiávamos ontem, a Noêmia, né, que eu estava só acompanhando, a Cássia falava, não estou na vantagem, estou na desvantagem, porque eu não fui de vocês. A Paula é cantora, a Mara canta, a Andréia canta, né? E a Cássia falou, eu não canto. Como a Mara falou, a Eliane também não canta, né? Como a Mara falou, né, quando eles vinham aqui apresentar, erravam, eles saíam correndo nos corredores da igreja e iam chorar lá fora, né? Mas tudo nós devemos agradecer a Deus por esses anos, pela vida de todas essas pessoas que fizeram parte do departamento infantil da nossa igreja, que lá atrás a irmã Malvina começou, né? Depois a Noêmia, depois veio a Maria e depois continuou, né, até hoje. Graças a Deus pela vida dessas pessoas, né? Graças a Deus pela vida do Djap atual. Que Deus continue nos abençoando. Agora eu quero convidar o pastor Dirceu. Por favor, pastor. O pastor vai estar fazendo a oração pela oferta. E em seguida ele já vai estar fazendo o encerramento. Tempo, som. Tá dando para ouvir? O tempo é muito interessante, né? A gente aprende muita coisa e a gente vê talentos e a gente fica feliz pela riqueza que essa igreja tem. A Noêmia, cadê a Noêmia? A tia Mema. Ela estava se escondendo aqui na minha frente. Vocês viram como ela fala bem? Vai entrar na escala aí o pessoal da direção. A Noêmia se destacou. Nós temos muitos valores, muitas riquezas e nós louvamos a Deus. Deus foi muito bondoso e abençoou essa igreja de uma forma muito especial. Isso só nos leva a pensar que há um propósito muito forte no coração de Deus. Deus juntar tantas pessoas num único ambiente. E certamente essas meninas e meninos que cresceram aqui nos caminhos do Senhor, que eu quero acreditar que quando faziam o jogral, quando cantavam e saíam chorando, era de tanta graça de Deus sobre a vida delas, não é, Cássia? Aí ia chorar lá fora para viver intensamente esse momento. Mas ao nosso Deus toda honra e toda glória. E a gente tem que viver intensamente, porque a vida é assim. Uma vez eu li um pensamento
dizia assim: não faça da sua vida um rascunho, pois pode ser que não dê tempo de passar a limpo. Então o Ageu ficava lá o tempo todo, dizendo a mesma frase como se tivesse um disco arranhado: esse tempo não volta mais, esse tempo não volta mais. E é assim, irmãos, o culto de hoje nunca mais vai voltar. Por isso que a gente tem que viver intensamente. Quando nós olharmos para a nossa velhice, a gente poder dizer: graças a Deus, eu vivi aquele tempo e vivi intensamente. Hoje eu faço parte dessa história, eu tenho histórias para contar, mas eu vivi intensamente aqueles momentos. Vamos nos colocar em pé, a gente vai agradecer a Deus, esse Deus que esteve sempre presente, abençoando e dando provisão para o seu povo. E agora, com muita alegria, nós vamos honrar ao Senhor através das ofertas, da devolução dos dízimos. Incline a sua cabeça, agradeça a Deus juntamente comigo. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado pela Tua graça, muito obrigado pela Tua bênção, muito obrigado por essas pessoas maravilhosas que o Senhor juntou, uniu aqui nesta igreja. Te agradecemos por mais este culto de celebração. Te agradecemos porque nós reconhecemos que Tu és a fonte de toda bondade, de toda misericórdia. Tu és o Deus que se importa conosco, o Deus que nos surpreende através dos Teus feitos poderosos. E nós temos experimentado isso no nosso dia a dia. E agora, Senhor, como forma de gratidão e também em obediência à Tua palavra, reconhecendo que Tu és a fonte de todas as coisas boas e reconhecendo também que aquilo que nós temos, aquilo que temos à nossa mesa, não é resultado do nosso trabalho, mas é resultado da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Nós temos experimentado a Tua provisão cada dia e queremos manifestar essa gratidão através das ofertas e da devolução dos dízimos como um ato de fidelidade ao Senhor. Abençoe todos os Teus filhos que farão isso neste momento e aqueles tantos outros, quem sabe, que até gostariam de fazer, mas que nessa oportunidade, por algum motivo, não poderão, mas que o Senhor possa dar-lhes prosperidade, a prosperidade bíblica que possa se manifestar na vida dos nossos irmãos. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muita alegria. Um gesto de celebração, você vai deixar o seu lugar e vir e depositar nos gasofilácios a oferta e os dízimos ao Deus Todo-Poderoso. Nós estamos chegando ao fim desse culto de gratidão a Deus. Eu gostaria de agradecer a todos os irmãos presentes, aos nossos visitantes, né, que estão aqui. Nós temos pais, mães de crianças que estão matriculados no departamento, mas que os pais não frequentam, né, normalmente a igreja, mas que hoje estão aqui. Nós agradecemos muito a Deus pela vida de todos vocês que vieram juntamente conosco agradecer, louvar e bendizer o nome do nosso Deus. Eu gostaria de estar convidando neste momento ao Edson e a Leane para estar aqui na frente juntamente comigo, para que nós possamos despedirmos com o moto oficial de Dijap.
Edson, por favor. Enquanto eles vêm aqui, eu gostaria de agradecer a Esme, a Dani, que fez para nós a decoração, né? Vocês podem ver aqui, super criativas, graças a Deus, como o pastor falou, nós temos na nossa igreja pessoas maravilhosas, pessoas que se dispõem com seu talento a nos ajudar. Quando nós pedimos, prontamente eles nos ajudam. Eu estava falando para a Esme que é incrível como as pessoas têm ideias, né? E às vezes nós pensando na decoração, nós não tínhamos ideia de como fazer. E graças a Deus, né? Tem a Esme, tem a Dani, né? Que tem nos ajudado nesse sentido. E elas fizeram essa decoração, né? Como eu citei para vocês. Espelho, Pai, seja um espelho. Né? Vamos lembrar dessa frase. Então eu louvo muito a Deus pela vida delas. Mais uma vez pela vida da Ruth. Né, pela vida da Tânia, que esteve nos ajudando ali nos ensaios, pela vida de cada professor do DJAP. Né, como eu falei, nós temos uma equipe maravilhosa, que toda semana, não é um trabalho uma vez por mês, é um trabalho, né, semanal, né, Everton, Patrícia, né, e todos os professores. Eu agradeço muito a Deus pela vida de vocês. Com certeza o Edson, com certeza a Leane, que o nosso departamento infantil não seria nada sem os nossos professores. Então, eu agradeço muito a Deus pela vida de vocês. Também pela vida dos nossos pais. Pais, continuem, né, trazendo, ensinando os seus filhos no caminho que devem andar. Nunca esqueçam desse mandamento, dessa ordem que Deus deixou na sua palavra. Ensine. Não esqueça de ensinar a todo tempo, todo dia, não se canse. O nosso trabalho como professor que nós somos, é um trabalho incansável. Temos que ensinar. E vocês, pais, têm a mesma missão. Ensinar todos os dias, sem se cansar. Então, muito obrigado pela vida de vocês. Que vocês tenham uma semana abençoada. Que seja uma semana de reflexão. Que nós possamos participar, na medida do possível, das nossas programações durante a semana. Que nós temos a oração, né, o jardim de oração, que é desenvolvido pela SOFAP, às 8 horas, na segunda-feira. Temos o culto de estudo na quarta-feira, né? E que no sábado, que nós nos encontramos aqui, que é o dia separado para nós louvarmos a Deus, nós possamos estar aqui novamente. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Só um avisinho. Depois do culto tem ensaio do coral. E eu peço agora que todos se portem em pé. Quero chamar o pastor Dirceu novamente para despedir com a bênção apostólica. E depois nós seremos despedidos com o moto oficial do Departamento Infantil da Igreja, que é Provérbios 22, 6. Primeiro moto, estou invertendo. Primeiro moto e depois a bênção apostólica. E daí eu peço, por gentileza, que as irmãs, né, os filhos podem assentar-se, mas os papais fiquem em pé, que o DJAP não poderia deixar de entregar uma lembrancinha para vocês. Esse ano nós estamos entregando essa lembrança, juntamente com a SOFAP da igreja, né, nós nos unimos, é uma singela lembrança, mas é de todo o coração. Amém? Então, vamos despedir com o moto oficial do DJAP. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, que a comunhão do Santo Espírito seja sobre todos vocês, agora e sempre. Amém. Amém. Então pedimos por gentileza que os papais fiquem em pé. Celso, tinha mais umas fotos para mostrar? Pode? Vídeo? Então tá. Enquanto os professores entregam, vamos assistir mais um vídeo aqui do departamento.